veio de um lugar que é referência entre os profissionais da medicina nesse estado. O lugar de onde ela veio tem certamente a maior concentração de médicos formados per capita do país. Ela é da grande Marcelino Vieira. Ela é professora da nossa Universidade Federal e oficialmente está naquela coluna das professoras aposentadas, mas ela não é aposentada nada, porque ela não parou de ensinar. Professora Maria Aparecida de Queiroz, que alegria tê-la aqui no Memória Viva. Igualmente, para mim é uma satisfação imensa. Eu acho assim que é um grande sonho que muita gente tem, né, de participar desse programa, porque ele é uma oportunidade para a gente trazer informações, elementos de reflexão sobre a educação, sobre a sociedade, sobre a vida, sobre o dia a dia e trazer a nossa experiência. Que maravilha, né? A gente poder passar, por exemplo, por meio de um canal de televisão, de rádio, nos moldes dessa instituição, né? Professora acabou de publicar há um tempinho agora um livro chamado A Vida é Movimento. E onde é que começa esse movimentismo dessa sua vida tão movimentada, professora? Meio longo, viu? Pode contar, que aqui o tempo é nosso aliado. Pronto, então eu vou fazer um pouquinho. Não, faça um pouquinho, não, faça um pocão. Não economize, não. Tá bom, então eu vou chegar... Pode gastar. Começa onde? Começa no Marco Zero. Sítio Assaré. Hoje, município de Marcelino Vieira. Eu nasci ali numa casa grande, né, de alpendre, numa família de 14 filhos. Apenas a senhora era que camisa? Era camisa... Eu sou a 13. Ah. Depois de mim teve Só teve um. Só teve um. Nós dois ainda estamos aqui para contar a história. Para contar essa história. Né? Era quem? Quem era? O meu pai. Sim. Meu pai, José Nonato Fernandes, da família Nonato Fernandes. Sua mãe? Minha mãe, Laura Fernandes de Queiroz. O meu pai era bisneto de Antônio Fernandes de Oliveira, que é o patrono da paróquia de Santo Antônio e do município de Santo Antônio. Ele é meu bisavô. Peraí, Santo Antônio ou Marcelino Vieira? Não misture as coisas. Não, escute. É porque quando Santo Antônio aqui do Salto da Onça, não? Não, Santo Antônio, o padroeiro da paróquia. De Marcelino Vieira. Deixa eu só dizer um pouquinho. Meu bisavô era descendente de português. E ele morava ali, era grande proprietário de terras, né? E ali pelos 1850, mais ou menos, houve uma epidemia de cólera morbis e ele fez uma promessa com Santo Antônio. Se ninguém da família dele fosse acometido, nem chegasse a morrer, ele daria uma légua de terra para Santo Antônio e construiria uma capela. Então, foi ali que se deu, vamos dizer, o Marco Zero, né, de onde hoje é a cidade que se espalha pelo município, né, numa área relativamente. Então, Santo Antônio é proprietário daquela légua de terra que meu bisavô deu. Que resultou na Vila de Vitória, depois Panati. Não, primeiro Passagem, o seu nome primeiro, Vitória, Terra Alvissareira, Panatis, quando Vila, e a partir de 53, município de Marcelino Vieira. Quer dizer, então, que Marcelino Vieira deve a Santo Antônio e ao cumprimento da promessa de seu avô, seu bisavô. O avô de meu pai. A sua existência. Se milagres desejai... Marcelino Vieira, meu pai foi casado 2 vezes. Sim. A primeira vez ele casou com uma filha de Marcelino Vieira. O próprio Marcelino Vieira que dá nome ao... O próprio, exatamente, que era lá, morava no sítio, lá perto. Meu pai morava em Vazinha, em outros lugares, né? Mas se conheceram e ele se casou com a primeira mulher. Teve 3 filhos. Que era dona... Maria Augusta Fernandes. E é mãe de quem? Mãe de Maria Augusta, Elvésia e Antônio Nonato Vieira.
Depois viemos nós. Mamãe casou com meu pai. Minha mãe era uma menina de assim, 13, 14 anos. Ave 13 Maria. anos. Era uma menina, mas Tá, ela foi ministrar aula para os sobrinhos de meu pai. E aí meu pai conheceu minha mãe, viúvo. E foi falar a minha mãe em casamento com meu avô. Mas meu avô disse, mas ela é uma menina. Aí ele, não, de menina que se faz moça, mulher e tal. Com 15 anos ela casou com meu pai. Ele com 32 e ela com 15. E dali nasceram 11 filhos. Então nós somos, eu digo logicamente, nós somos uma família de 14 irmãos, né? 11 filhos de minha mãe e 3 Do que primeiro são casamento. meus irmãos muito queridos, todos já não estão mais aqui entre nós. Mas os herdeiros estão, né? Todos, E estão todos assistindo a gente. E são lindos, maravilhosos, eu amo, assim, meus sobrinhos são todos meus sobrinhos e nós temos, assim, uma relação de afeto sem nenhuma distinção. E a senhora cresce, aliás, a senhora pequena nasce lá no sítio e convive com essa irmandade inteira. Convivo. Fazendo o quê? Bom, primeiro que eu, muito pequena, assim, minha mãe, por ter sido professora autodidata, que aprendeu também com a mãe dela, minha avó, que era outra autodidata, Dona Amélia Beatriz Fernandes, que morou aqui em Natal e agora já está aqui repousando no cemitério do Alecrim. Então, minha mãe, a gente estudava naquela escola da casa. Era uma mesa grande assim, um banco grande ou cadeiras, né? Ou tamborete com couro de vaca, bode, de bode, né? Então eu fui alfabetizada nessa escola. Muito pequena. Ou seja, ainda. na sua própria casa. Não, era na casa de um parente que tinha uma. Mas em casa também a gente. Tinha essa escola, estudava, essa sala de aula. Fazia caligrafia, estudava na cartilha, né? O cavalinho, o upa-upa e outros por aí afora, né? Que estão ainda, algumas já não estão mais em circulação, mas a gente encontra, quando eu estava escrevendo o meu livro, eu fui pesquisar, né, na internet e elas estão lá, né? E aí, eu muito nova, muito pequena ainda, eu fui estudar em Alexandria. Aí eu, pela primeira vez... Por que tão longe? Porque não foi ali para Pau dos Ferros, que era mais perto? Não, Alexandria não é tão longe assim, do Açaré. O Açaré está mais perto da Alexandria. Não, era assim, mais ou menos no meio, mais ou menos no meio, né? Eu não lembro agora assim quantos quilômetros daria para Alexandria, mas eu tinha uma irmã que morava lá, em Alexandria. Ajuda. Lógico, eu fui para casa dela ajudar a criar os meninos dela. Aí hoje eu tenho sobrinhos, né, de 70 anos, que eles eram pequenos e eu convivi com eles lá. Quem são eles? Um deles é Nicodemos, mora aqui em Natal. Tinha uma outra que mora em Mossoró, Maria de Socorro. E tem um filho da minha irmã Maria Augusta, Tarcísio, que mora no Rio de Janeiro. Então, essa história aí de conviver com criança, de ajudar a criar, né? Quase os pequenos que vieram depois de mim, eu era um pouquinho mais velha, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, né? Por aí afora. E eu fui convivendo com essa família, vendo, crescendo. Isso é uma coisa, eu digo que é um tributo muito maravilhoso que eu carrego. E já despertando, desde pequena, essa vocação da professora, que foi o que sua mãe foi. Minha mãe foi. Bom, sua avó foi. Minha avó a senhora vem, foi... então, honrando uma tradição. Além da senhora, mais alguém na sua família era professora? Tem muito. Tem uma irmã que fez o 5º ano primário, uma excelente professora, escritora, aos 91 anos, publicou um livro de poemas, chama-se Augusta Fernanda Queiroz, mora em Mossoró, está agora com 96 anos. Uma criatura linda. Antonieta, é outra irmã minha também, professora. Terezinha, Zélia, e as sobrinhas nem se fala. Dá para encher uns 2 anos. Laura, Maria Romana, Paula, Laucira, quem mais, meu Deus do céu? É gente que não acaba mais. Então, a educação é um pouco a mais. Enquanto lá em Marcelino Vieira a medicina é uma obsessão
de boa parte do povo de lá de ter pelo menos a disputa de quem tem mais médico na família. Na sua casa, disparados são os professores. É, professor. Nós só temos um advogado na família, que é o meu irmão mais novo, que mora aqui, Fernando. Doutor. Todos os outros são... Quem não foi professor virou gente. Teve... Não, assim, teve o quê? Quem não foi professora foram as duas da primeira família, Amélia e Elvésia. As outras todas entraram por esse ramo, né? Tendo a educação, eu acho que era isso, né? Que a gente... eu acho que virou, não é uma moda, mas foi como uma tradição, né? Foi como uma tradição. Professora, e aí a senhora vai estudar em... Alexandria, na Barriguda. Na Barriguda, no grupo escolar. Foi pela primeira vez que Qual era o grupo escolar, professora? Era grupo escolar João Bernardino, olha só. Foi a primeira vez que a senhora entra numa escola formal. Oficialmente, exatamente. Mas já chegou dando show. Eu sempre fui muito Entrou estudiosa. No primeiro ano, não? Já pulou. Eu sei que eu estudei lá, eu não me lembro quantos anos, mas eu sei que eu saí de lá e fui estudar no Colégio Francisca Mendes, em Catolé do Rocha. Peraí, tenha calma que a gente ainda está lá em Alexandria. Nem desembarcamos em Alexandria, a senhora já quer ir para Catolé. Não, mas é porque eu terminei lá o primário. 4º ano primário. Sim. E fui fazer o exame de admissão em Catolé do Rocha. Sim, com aquele livrão preparatório ao exame de admissão. Era até para eu ter trazido. A senhora tem aquele livro ainda? Eu ganhei um livro daquele quando eu era professora da UFRN, teve um aluno que me trouxe, está lá. E a senhora, então, sai de Alexandria para prestar o exame em Catolé do Rocha. Porque Alexandria não tinha exame de... Não tinha ginásio. Não, eu acho que não tinha. Não tinha. Certamente não tinha. Certamente não tinha. Mas havia uma coisa muito interessante. Esse colégio, francamente, era um colégio feminino, internato, muito afamado. Ele era dirigido por freiras alemães refugiadas da guerra. Sim. E elas vieram para lá. Creio que elas tiveram o apoio, né, em Catolé do Rocha, era uma região assim, né, dos Maia, né, que tem muita gente rica, vamos dizer assim, né? E lá foi fundada essa escola. Era particular? Particular. E quem é que pagava a escola? A senhora era rica? Não. É aí onde está a história. Me conta. Eu tinha uma irmã professora, tenho, ela agora está com 91 anos, Antonieta, pessoa maravilhosa, linda, em Mossoró. 91 anos. Antonieta era professora, né? E ela deu uma força muito grande para eu estudar nesse colégio. Meu pai era um pequeno agricultor. Como é que a gente se mantinha? Nós éramos autossustentados, né? Tudo ali a gente tirava do sítio. Daquele sítio, ele tinha outro sítio também, não era grande fazenda, mas tinha outro de herança, né? E ali ele vendia o algodão na folha, você sabe da história, né? Explique para o povo que não sabe. Pois é, vender o algodão na folha era assim. Era antes da colheita. Recebia o dinheiro antes da colheita, né? E meu pai também, ele tinha uma pessoa, um amigo na época, que eu não se chamava agiota, mas era uma pessoa que emprestava também dinheiro. Era um jurista. Pronto, vamos dizer, mas era... um jurista, emprestava dinheiro a juro, não um jurista, né? Eu nem sei se ele cobrava juro, eu não tenho essa certeza. Não tenho essa certeza. Mas remediava. Engraçado, você agora levantou uma coisa interessante. Mas era assim, era meio descontado já, pronto. Era o juro, né? Como é que a gente chamaria isso aí? Antecipação, predatado. Predatado, exatamente. Mas era um crédito que ele tinha com aquele seu Rosendo de Fontes. Quer dizer, também, você deve saber quem é. Não sei se você conhece Pedro Junho, lá em Marcelino. É neto desse seu Rosendo. Sim. Aquela casa grande, quando você vai entrando em Marcelino Vieira ali, era dele. Então, meu pai era amigo dele. Meu pai era, vamos dizer assim, tinha crédito com ele, né? Tinha crédito. E pegava emprestado uma parte. Vou contar que essa história aqui também é outra coisa interessante. Mas eu não vou, vamos dizer assim, agora, vamos voltar lá para Catolé do Rocha. Não, peraí, vamos contar essa história do seu pai. Provocou, tá provocado. Mas o que eu quero dizer é que eram as fontes financeiras de meu pai eram essas. Era a venda do algodão.
Por quê? Quer dizer, a subsistência, o que comer tinha do sítio. Isso. Um galinha, um feijão, guardava, plantava um arroz, essa coisa. Não era abastado, mas a gente tinha o quê? O arroz, o feijão, a rapadura, que tinha um pequeno... não tinha o engenho, mas ele tinha o canavial. E tinha um engenho, que era no sítio Caricé, vizinho ali. Então, a redondeza, né, as pessoas ali da circunvizinhança... levavam a cana. Levavam e faziam o engenho. Então, a gente tinha tudo isso, Comer né? tinha. O problema era ter dinheiro em espécie. Exatamente. Então, aí seu pai levantava dinheiro vendendo a safra do algodão. Com esse empréstimo, né? Ganhava na frente. Chamava... Era um crédito hoje, como existe no banco. Era um crédito, exatamente. Era um crédito. Colheita. E seu Rosendo de Fonte era quem era quem fazia essa, vamos dizer, estabelecia essa relação de confiança. E como é que foi a decisão, professora? Porque até então a senhora tinha estudado de graça, vamos dizer, entre aspas, escola pública, na sua casa, na escola pública em Alexandria, e agora vai para uma escola de gente rica. Pronto. E seu pai arrumou dinheiro para pagar essa escola, deve ter sido um sacrifício grande, exatamente, né? Exatamente. Pois então, eu só fiquei ali 3 anos. Quer dizer... Quer mais? Se ficasse mais, quebrava seu pai. Mas é exatamente por isso. Não é porque eu quebrava meu pai. Quer dizer, você fez a 5ª, a 6ª e a 7ª. Pronto. Aí, veja, essa minha irmã, Antonieta, ajudou a comprar, que a gente chamava de enxoval, né? Sim. Quer dizer que você foi com o enxoval todinho, mulher? Tinha. O lençol bordado? Não, bordado não. Não, mas também não, né? Era tudo rigoroso ali. Sim. Eles tinham, vamos dizer assim... eles padrão alemão. Padrão alemão, exatamente. E eu cheguei ali com todo esse padrão. Mas você disse uma coisa antes. Como é que você, filha de um assim, meu pai... Um sitiante, vamos dizer, que era o nome antigo. Exatamente, Tinha um nome de família tradicional, Nonato, Fernandes e tal, né? Mas nós tínhamos... Mas o nome é uma coisa e nós tínhamos, é outra. Mas nós tínhamos uma vida pacata, mas a gente vivia muito feliz ali, né? Não resta dúvida. A família muito grande e tal, né? Mas estava ali todo mundo. Então, mas a questão de manter uma filha num colégio particular... é outra história, né? Eu olhava assim, eu via muitas colegas minhas que eram filhos de grandes fazendeiros ali daquela região de Patu, Caraúbas, da Paraíba. Elite, né? O que me levou a estudar ali? Você falou. Realmente, assim, eu acho que era uma crença muito forte e uma vontade muito grande de meus pais de me dar o melhor de educação. E foi essa sua irmã lá de Alexandria que botou pressão, que disse que era bom, que convenceu o seu... Ou foi você mesmo que... Não, mas a gente tinha gente de Marcelinho... E como é que vocês souberam dessa Marcelinho escola? Vieira, a gente tinha, por exemplo, Cazuza Paiva, Francisquinha Dantas. Eu tinha primas, 2 primas do Iraúna, Francisca e Jesuíta, que estudaram lá. E a gente ouvia falar e tinha aquele desejo, aquela vontade grande. Eu acho, agora eu pensando bem, é a crença no estudo. Olha só, eu acho que, não sei, hoje... Essa escola para vocês, meninas, era como se fosse para os meninos daqui, a Etiferne, a Universidade Federal. Pronto, exatamente. Era algo... Essa escola, assim, lá você aprendia tudo que era de melhor. Guten Morgen? Também. Também? Não. Não aprendeu alemão? Não, alemão não. Mas, assim, era assim, uma escola de... Porque não era só escola de ensinar a ler, a escrever. Não. Porque era como se fosse uma escola doméstica, professor? Tinha de tudo do melhor. Assim, foi ali que eu aprendi bordado. Eu ainda hoje tenho uma toalha belíssima. Depois, se você ver o meu Instagram... No lançamento do meu livro, desse mais recente, A Vida em Movimento, tem uma toalha que eu bordei, faz alguns anos, né? Foi do século XX. Então, ali eu aprendi bordado, aprendi canto, francês. Depois de muitos anos eu fui para a escola, para a Aliança Francesa, que eu encontrei o meu francês, que eu encontrei ali. Né? Eu participei de peças de teatro. Eu não acredito, professor. Je ne crois pas. Que atuar em teatro. Eu não aprendi, exatamente. Então, assim, eu participei até de uma peça de teatro, porque elas eram muito cultas, né?
Elas eram muito E já cultas. entendiam a educação como algo além do lápis, do caderno, do livro. Era algo Era uma, maior. vamos dizer, era vamos dizer assim, era uma educação de processo, né? Mas foi uma grande riqueza. Uma coisa dali que eu herdei muito, Diga aí o que foi. vou dizer, foi a disciplina para estudo. A gente, pela manhã, tinha aula e à tarde a gente fazia estudo num salão grande, uma freira ali na frente, para a gente preparar as lições para o dia seguinte. Mas ali também eu aprendi a discernir os meus limites. Por quê? Porque eu via que ali tinha as minhas colegas e amigas, né, que estudavam lá. Eu via que tinha gente assim, por exemplo, a gente podia levar lanche para lá. Minha família mandava. Mandava queijo, doce. Mas mandava batata sequilho. também, não era? Não, Batata não de mandava, jeito não? nenhum. E assim, eu via que tinha outras que o lanche era mais... Era né? o quê o lanche? O lanche chique era o quê, professora? O lanche chique, deixa eu ver, era queijo de manteiga delas, era... Sim. Assim, mas... Queijo com doce? Eu nunca me senti afrontada. Não, peraí, mas Ciro. ajude a gente a entender o que era o lanche do rico no sertão de numa escola chique do sertão. Mas eu quero lhe dizer que o meu lanche Não era muito diferente. era não? equiparado ao delas. Agora, tinha assim algumas coisas lá, os biscoitos, umas coisas que eu não me lembro assim muito detalhe. Os seus eram mais caseiros. Era tudo feito em casa. Era raiva, sequilho. Doces, queijo, que na minha família era feito, Tinha, né? Lá, tinha- nós tinha produzíamos queijo, doce de leite, todas essas coisas assim, coisas boas também, né? E elas queriam seu lanche, professor? Ou não queriam, não, né? Não tinha, não. Não Porque havia. o meu pai contava que ele pobre levava batata. E aí os meninos ricos não conheciam batata doce, né? Que era a batata que sobrava do jantar Pois é, da mas noite hoje anterior. batata Todos doce- queriam trocar pro queijo, pro bolo. O papai fez um grande negócio trocando batata pro bolo. Foi mesmo? Foi. Não, tá mas vendo? assim, agora, eu nunca me senti afrontada Sim. por minhas amigas. Mas entendia o seu limite. Mas eu olhava e sabia, assim, né? Eu tinha tudo que era para ter ali. E se vingava nas notas, professora? Estudava muito. Vingava nela nas notas? Não, eu não me vingava. Não, né? Não era vingativa. Eu me tornei amiga de muitas delas. Ao contrário. Sim. Assim, porque assim, eu acho que a gente não deve, da vida, querer ser mais do que ninguém. Mas também não pode ser menos, né, professora? Não, mas você... Como é que você... Por exemplo, uma das coisas que eu sempre me firmei muito foi na minha capacidade de estudar. Então, aí, eu... É aqui que eu vou. É aqui. Nesse Eu campo sempre, sou eu que jogo. modéstia à parte, mas eu sempre fui boa nas notas, sempre. E aprendeu com as alemães a disciplina, que é uma marca, A marca. da vida alemã, da cultura alemã. Então, aquilo ali foi uma coisa muito, muito, muito bonita na minha Isso vida. certamente influenciou sua vida e suas escolhas, que a gente vai falar sobre elas daqui um pouquinho. Exato. Mas antes estamos lá em Catolé do Rocha, a senhora é interna, estudava de manhã, nas aulas regulares, de tarde. Tinha que rezar de manhã? Não. A missa, A missa, não era? tinha. Tinha que rezar. Mas assim, era um colégio católico, né? Eu Sim. cantava no coro. Sim. Cantava em alemão? Eu cantava em português. Cantava em latim, não? Não, engraçado. A única... Já não tinha igreja? Mas Eram eu- luteranos, será? Não. Mas eu quero lhe dizer que o único lugar onde eu aprendi a cantar uma missa em latim foi em Marcelino Vieira. Foi mesmo, ainda Foi. cantam até hoje. Pois é, não sei se ainda É, cantam. o povo Mas lembra. teve um padre lá que ele era assim, bem... Não vou dizer que era conservador, não, mas era muito culto. E Sim. eu acho que foi uma coisa muito bonita. Eu aprendi a cantar latim, a missa em latim. Canta aí, professor, um pedacinho só pra Deo gente... vero, de Deo vero, Deus verdadeiro, né? Pronto. Entendeu? Então a gente, na vida, tem todos esses caminhos, né? Esses caminhos, a gente tem esses percursos, né? Mas a senhora estava me dizendo que estudou lá só até o 3º ano, porque Exatamente. faltou combustível para o Não, carro ir mas- mais para frente? Mas eu mesma cheguei a essa conclusão. Foi. Achou que estava sacrificando demais a família? Achei sim. E aí eu digo, não, tá na hora de, agora eu quero ir para um colégio público, voltar para o colégio público. Eu já
vamos dizer assim, já tinha aprendido ali grandes lições, inclusive essa. E a senhora disse isso para quem? Para sua irmã? Disse para minha família, disse a família. Reuniu o povo e disse... Eu falei, olha, se é para o bem de todos, diga ao felicidade. povo, geral... Mas meu pai não chegou a dizer isso, nem minha irmã, ninguém se mostrou cansado, né? Isso é uma coisa assim que Mas tentaram lhe demover da ideia, professora? Não. Ou o silêncio foi mais... Mas veja bem. Já que ela quer, né? Mas a gente sabia onde a gente ia. Em Caicó, tinha uma freira do Amor Divino, Irmã Augusta, maravilhosa, que foi aqui do Colégio das Neves, depois foi lá para a Casa das Neves, né? E ela trabalhava lá. Lá em Catolé? Não, lá em Caicó. Caicó. E aí a gente, vamos falar com a Irmã Augusta. Aí ela conseguiu uma vaga para mim. Olha só a diferença. Na Casa da Estudante de Caicó. Mas também eu fui para ali na maior tranquilidade. Não me senti menor de jeito nenhum. Para mim, o importante era que eu fosse para um lugar que eu tivesse condições de estudar. Pronto. A senhora sai de Catolé do Rocha, do colégio de férias, leva o bisaco de caçador, leva tudo, se despede e vai... No ano seguinte para Caicó. E como foi sua despedida, professora? Olhando ali, eu não vou mais estudar não, aqui. Eu não disse, eu cheguei a dizer isso, não. Foi uma coisa muito natural. Eu não voltei mais. Depois eu encontrava com as colegas, né? Não sei, depois que eu saí de lá, algum tempo depois, as pessoas faziam uns encontros lá, das ex-alunas. Mas eu nunca fui avisada desses encontros. Eu nunca tive a oportunidade de encontrá-las. Mas em Caicó foi muito bom. E acha que não foi por quê? Não tinha o seu endereço? Eu não sei, que as pessoas não me procuraram. Será que as cartas não chegavam lá em Marcelino Vieira? Não, eu já não estava em Marcelino Vieira, eu já estava em Caicó, eu já estava depois em Mossoró. Então tenha calma, vamos sair de Alexandria para Catolé do Rocha. Que Catolé do Rocha era já uma cidade mais desenvolvida, uma metrópole em nível regional do Alto Oeste, mas cá para nós não chegava aos pés de Caicó, né? Não, mas Caicó era... Caicó era Caicó, né? Isso, né? E a senhora vai morar na casa da estudante vai estudar onde? Vou estudar. No primeiro ano que eu fui fechar o quarto ano, né? Sim, foi para o quarto ano, já com o histórico do terceiro ano. Certo, exatamente. Tinha uma escola lá chamada Escola Normal Regional, dirigida pelo padre Galvão, Pazé Galvão. E aí eu consegui uma vaga nessa escola. Se eu não me engano, eu não pagava lá, não. Era particular também? Não, era estadual já. Mas o padre Galvão era quem administrava essa escola. Aí eu fui ser aluna de, por exemplo, Dona Mirtila Lobo, daquele povo de Caicó, muito querido, que depois eu até conheci Yolanda, encontrei aqui com Yolanda, filha de Dona Mirtila. Bom, terminou a escola, encerrou nesse ano com a minha turma. A escola não funcionou mais. A senhora, então, foi a fechadora. Fui a fechadora. Era Dinarte fechando a cidade da criança e a senhora, a fechadora, fechando a escola. Aí, o que é que eu fui? Eu fui para o Colégio Estadual de Caicó. Já fazer o científico, o clássico. Exatamente, que tinha uma vertente para o pedagógico aí, já uma formação para o pedagógico. Ali eu estudei o primeiro ano só. E, como o Caicó ficava muito contramão para a minha casa lá do Assaré, o que a gente fez? Eu falei, já não dá mais para ficar aqui, é muito contramão. Mas não dava para ir ali por dentro, por Jardim de Piranha? Ia, mas só tinha um ônibus, era mais difícil. Aí, vamos lá, Mossoró. Aí, Mossoró, tinha a linha do trem. Que ia ali para Souza. Passava pertinho do Assaré. Isso. Tinha Antônio Martins, ali por ali. Tinha Baixa Verde, onde tinha uma parada de trem, tinha uma irmã que morava ali. Baixa Verde hoje é o quê? Continua, é um sítio. É um sítio. Era uma irmã minha que morava ali. Aí descia ali. Aí eu vinha a cavalo, né? Dali eu tomava o trem e ia para Mossoró, na Maria Fumaça. Pronto. Fui para Mossoró. Lá em Mossoró... Mas a senhora foi para Mossoró já com o diploma do ginásio fechado? Foi, mas não do pedagógico. Fui terminar no colégio estadual. Sim, estudei foi estudar 2 anos pedagogia lá. E aí também
Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que, de novo, a mãozinha da minha prima freira, que estava lá, conseguiu uma vaga para mim num pensionato, que era pago, lá Em Mossoró. lá em Mossoró. Ali, vizinho ao Palácio do Bispo, ali. Então, eu fui morar ali. Chique. Chique era. Era uma, agora acho que é uma coisa da Caerne, alguma coisa, mas ali era um pensionato, era. E foi estudar No colégio estadual. Sim. Realizando meus sonhos sempre de estudar em escola pública, né? Aquele sonho lá foi maravilhoso, mas ele teve... O princípio da realidade falou mais alto. Foi, o princípio da realidade. E foi lindo, maravilhoso, né? O que eu acho que tudo na vida tem o seu momento. E quem era e o que era estudar em Mossoró naquela época, professora? Aquilo ali era maravilhoso, né? Eu morava pertinho do colégio estadual. Lá tinha um primo, né? Um primo que morava lá, Juquinha, a família deles. Final de semana eu ia para a casa deles também. E assim, era uma cidade bem grande, né? Mossoró já era uma cidade grande. Então eu fiquei ali até me formar. Formei no pedagógico. Sim. Então a minha primeira formatura, né? 1964, se eu não me lembro, acho que foi, 64. Tá. A senhora pega, então, o momento que antecede o movimento militar, o golpe de 64, em que não só Mossoró, mas todo o povo da educação vivia aquela euforia. Era uma coisa muito doida. Paulo Freire, em 60, teve a experiência do De Pé no Chão, se aprende a ler em aqui. Natal. Em Natal, aquela coisa do papel transformador, revolucionário da educação. Já se falava isso? Demais. Quando eu estava em Caicó, eu recebi um treinamento para trabalhar com o projeto Paulo Freire. Recebi, fui treinada na época eu não me lembro quem foi treinar. Agora eu era muito jovem, né, naquela época ainda. Que era Marcos Guerra, Valquíria Félix. Exatamente, Marcos Guerra. Eu fui treinada para trabalhar com o método do Paulo Freire. O que aconteceu? Quando chegaram as férias, aí era para trabalhar no período de férias. Eu passava doida para ir para o Assaré. Doida, verdade. Aí acabei que não, eu acho que eu não entendi bem aquele momento, assim, eu não tive aquele momento histórico. Mas eu participei desse momento e foi uma coisa assim, eu não vou dizer que eu me arrependi, né, porque eu acho que as coisas que acontecem na vida da gente, a gente tem que assumir. Era o meu momento aquele de ainda novinha, né, e tal, eu queria ir embora. Eu estou recebendo hoje a professora Maria Aparecida de Queiroz, é professora do nosso departamento de educação, hoje é professora emérita. Centro de Educação. Eu não sou emérita, não. É quase, né? Mas merece ser. Tá bom. Foi nomeada já. Já estou me sentindo emérita. Ela abrindo aqui o livro da sua história de educação, que estuda lá e começa a estudar em Marcelino Vieira, vai para Alexandria, de Alexandria para Catolé do Rocha, depois Caicó, chega em Mossoró, se forma professora. O que era ser professora em Mossoró na década de 60, professora Maria Aparecida? Jovem, linda, maravilhosa, vigorosa, revolucionária. Era, exatamente. Mas antes, em Caicó, a senhora teve uma experiência que foi aprender o que não se chama método, né? Mas um processo. Mas eu cheguei a ser treinada, para trabalhar com, vamos dizer assim, com o processo de ensino, né, tão rico, que hoje já chegou, né, ao mundo, já ultrapassou o Atlântico, né? Já. Paulo Freire. Este mundo e até os outros mundos também. Pois é. Mas a senhora me disse que não aproveitou, não se tornou-se uma professora do método Paulo Freire, porque aí o princípio da felicidade foi maior. Era voltar, pegar o trem para ir para Marcelino. Depois eu estudei Paulo Freire, né, na faculdade, apesar de que foi num período duro, que era proibido, inclusive, ler os livros de Paulo Freire. Mas aí eu fui aprender e eu sempre, assim, trazia aquela memória, a memória daquele momento também. Meninos eu vi. Pois é. E vivi. Da uva, né? Isso.
Não, uva é de Ivo, né? Ivo viu a uva, né? Era tateti, toti, lalelilolu. É. E lá em Mossoró, a senhora termina a escola normal e vai ser professora. Vou ser professora, mas eu fui ser professora em Marcelino Vieira. Antes? Fui. Foi mesmo? Mas quando eu estava em Mossoró, aí é onde está o recorte, né? Me conte. Quando eu estava em Mossoró, eu fui trabalhar no Movimento de Educação de Base. No MEB. No MEB. Ligado à Igreja que Católica. era ligado à Igreja Católica, exatamente. E eu fui ser supervisora e cheguei a apresentar aulas pelo rádio, aula radiofônica. Na escola radiofônica que transmitia aulas pela emissora de educação rural. A emissora de educação rural. Que era o método lá do É, Sutatenza. Exatamente. Aí, de Dom Eugênio. Exatamente. Aí teve um momento... E era com quem que a senhora trabalhava? Na época, Padre Américo Simonetti, uma figura histórica, né? Emblemática, maravilhosa, que era amigo da minha família também, mas eu nem cheguei àquele emprego pelas mãos dele. Chegou por quem? Eu cheguei, morava comigo lá no pensionato. No Pio 12, né? Morava lá comigo uma moça que trabalhava no MEB. E eu... Quem era ela? Maria Alves. Ela deve estar... Ela morava em Goiás. Não sei, a notícia que eu tenho dela não é muito boa. Tá pelo meio do mundo. Tá, mas eu já me encontrei com ela há algum tempo aqui em Natal, foi um encontro maravilhoso. E assim, como eu escrevia diários, foi quem me salvou, porque eu tinha uma grande dúvida, como eu cheguei ao MEB. Sim. Quem me levou para o MEB? Quem me levou para o MEB? E eu encontrei no meu diário de juventude, querido diário, eu encontrei. Então, como eu no colégio aprendi letras chamadas letras góticas. Você aprendeu aquilo? Aprendi no colégio. Letra alemã. Então, o alfabeto alemão. Então, eu só não sabia que era alemão, mas eu lá com as freiras alemãs, eu aprendi as letras góticas. E aí, Maria, ela preparava o chamado lá o mural, né? Lá da diocese, do prédio onde a gente trabalhava, que é onde hoje é o Banco do Brasil, em Mossoró. Sim. Naquela praça ali que tem A do Pax, não? Não, A do Pax. Não, mas ali era... Do Fernandes, não. A praça em frente à catedral. Certo. Pronto. Então, ali onde é o Banco do Brasil, era onde funcionava a sede da diocese. Sim. E o MEB funcionava ali. Então, eu disse, eu vou para lá ajudar você a escrever, a arrumar o mural. E aí, Aí você fazendo lá as manchetes fazia as letras góticas, bonitas, ficava bonito. E aí, uma hora lá, precisaram de uma pessoa. Maria indicou meu nome e eu fui. Foi assim, já era gótica? Aí eu fui trabalhar no MEB, mas foi o seguinte... professora, não? Eu era supervisora, que ia para os bairros, mas se precisasse eu também sabia preparar a aula. Então vamos explicar para quem está assistindo a gente, nós estamos falando de uma realidade, um movimento importante de educação de base, que foi patrocinado pela igreja e que trabalhava com a educação radiofônica, no caso do Rio Grande do Norte, com as emissoras de educação rural de Natal, de Mossoró e Caicó. As 3 arquidioceses. Isso. E o grande patrono desse processo, desse projeto, era o Dom Eugênio de Araújo Sala. Foi ele que foi um dos criadores. E que foi buscar essa experiência lá na Bolívia, lá em Sutatenza, onde havia um padre que trabalhava com a educação com os mineiros. Tá. E aí havia o quê? Vocês preparavam aulas que eram transmitidas pelo rádio, era isso? Era, exatamente. E os alunos tinham o quê? Uma cartilha? Não, tinha o quê? Eles tinham um rádio cativo. Não podia mudar de faixa. Mas eles achavam jeito. Achavam. E era a luz de lamparina ou de lampião, como a gente chamava, né? Aquelas lâmpadas Coleman, né? Sim. Exatamente. Então, mantida a álcool, né? Isso. Então, aí a gente ia as estradas... Porque tinha as professoras que iam acompanhar a transmissão do rádio e tirar as dúvidas. Tinha aqueles que transmitiam a aula. Sim. E tinha os supervisores que iam para
escolas. Quer dizer que supervisor não era um nome chique, né? Eu pensei que supervisor era aquele que ficava no gabinete só mandando. Não, mas era supervisor. Supervisor era que ia pro meio do mato. Mas a gente exercia o papel de professora também, né? Claro. Porque a gente treinava os monitores, nós estudávamos muito. Porque você perguntou assim, o que era ser... Eu digo que eu estava aí depois de 64, né? Foi um período dificílimo. As aulas têm que ser escritas. Para que o povo lá da censura olhasse. Exatamente. A aula só podia ir ao ar depois que passava pela censura do superintendente. Ele era o superintendente da rádio, era Padre Américo. Sim. Mas ele era responsável pelas aulas que iam ao ar. Sim. Olha que loucura, né? Loucura. Uma loucura. E nós... E aí você batia aquela região, a zona rural toda de Mossoró. Era numa Brasília amarela. Que... Então você era daquele grupo lá do Mamonas Assassinas? Mais ou menos. Eu acho que ali devia ter, aqui não era mamona, era mamão, melão. Era, porque hoje é aquela região toda. Eu lembro daquelas estradas da chuva, não tinha nem calçamento, era barro. E a gente ia de noite, voltava, os carros se atolavam, era aquela coisa, né? Mas foi um período muito rico, nós estudávamos muito. Você dava aula em que região? Vixe, Maria, agora lembrar o Governador nome... de Celi, não? Pro lado de Tibau, pro lado de Areia Branca? Não, era mais ali naquela... aquela região ali. Do lado do Limoeiro ali, do lado, exatamente. A gente ia para aqueles sítios ali. Agora esqueci o nome. Junco, por ali. Tudo. E próximos. Quer dizer... E a aula geralmente era à noite? À noite. Porque era a aula que os trabalhadores trabalhavam o dia inteiro e iam à noite. Como é mais ou menos hoje, né? A EAD, né? Isso. Como foi o Mobral, né? E você fica quanto tempo no MEB, como supervisor? Fiquei apenas 9 meses. Por quê? Porque abriu o concurso para professor do Estado e eu fui fazer o concurso para professor do Estado. E aí eu fui dar aula em Marcelino Vieira. Mas eu não queria, fiquei muito pouco tempo lá. Depois... Mas você foi dar aula na sala de aula mesmo ou já chegou chique? Porque você vinha de Mossoró chique, né? Mais ou Estudou menos. com Paulo Freire, era do MEB, né? Parente do padre, né? Não era, não. Minha família era bem amiga dos padres, até do bispo, né? Porque lá em Marcelino Vieira, nossa casa era vizinha à igreja, pertinho da casa paroquial, né? E meus pais tinham aquela religiosidade, né? Cristãos católicos, né? Foi nessa... E aí você vai ser professora do Estado em Marcelino. Que ano foi? Mas 66 eu fui nomeada. Já era o governador, já era o Monsenhor. Monsenhor, exatamente. Você conheceu o Monsenhor Caicó? Não, conheci como governador já. Já, né? Gente boa, né? Uma pessoa bacana, né? Mas foi muito bacana. E passou quanto tempo em Marcelino Vieira? Muito pouco. E esse faniquito de ir embora foi porque... Mas deixa eu lhe dizer. Diga. Agora vem a história. Aí eu tinha umas parentas que eram diretoras regionais da educação. Uma delas, que chamava Maria Romana, muito querida, minha prima, assim, uma pessoa linda, maravilhosa. E ela tinha uma prima que era diretora regional, vamos dizer assim, né? Eram chamados NURES, né? Isso. Núcleos regionais e tal. E o MEC promoveu um curso aqui em Natal para diretores de escolas. E eu vim fazer esse curso. Fui convidada para vir. Olha, coisa boa. Isso é muito chique. Aí, quando eu cheguei aqui, eu fui... Desculpe, você tinha o quê? Uns 20 e poucos anos já? Ai, meu Deus, agora você me botou, viu? Era jovem ainda? Era jovem ainda. Porque foi bem antes do meu mestrado. Sim. Foi antes do meu mestrado. Mas você já tinha se formado na faculdade? Não. Não. Você ainda era professora. Peraí, eu vou lhe dizer como foi que eu cheguei, Sim. Aí o MEC diz, vai ter agora um curso para diretora. Sua prima lhe indica. Indicou e eu vim e passei aqui, acho que foi 9 meses. E aí, é bem interessante, isso eu não posso esconder, né, que eu me revelei uma boa aluna. No ano seguinte, abriu uma nova turma, aí já era 67. Abriu uma nova turma e eu fui convidada para ser professora dessa nova turma. Foi mesmo? Foi, aí foi um salto grande. 67. 67. Aí, era onde aqui as aulas?
Era lá, era numa escola chamada Café Filho, lá nas Rocas. Tá vendo como você conhece também? Conheço, porque eu sou de lá. Ah, que beleza. Ali onde existe o Café Filho, vizinho tem a escola, tem a Henrique Castiano, ali era o acampamento da escola de Pé no Chão, também se aprende ali. Pronto, então ali tem um chão de estrelas, um chão de história, de educação, né? E aí você vai para as Rocas, que tinha sido pouco tempo antes, no chão sagrado de Pé no Chão também se aprende a ler. Pois é, exatamente. Lugar de uma experiência Aí eu fui ministrar aula. Quando eu voltei de Marcelino Vieira... E onde a professora Fátima Bezerra também foi professora. Foi mesmo, ali. É a primeira escola que ela foi professora. Mas olha o detalhe. Quando eu saí de Marcelino, eu não fui muito aceita lá no meu exercício, por uma série de razões. Onde? Que eu não... Lá em Marcelino? Eu não vou. Por quê? Diga aí. Diga. Não, Dê uma pista, mulher. É porque a maioria dos professores lá, eles... Eram leigos. Eles não tinham, só tinham o pedagógico primeiro, né? E quando eu cheguei, eu fui assim um pouco... Você chegou logo chiando, não foi? Não você foi. chegou abalando. De jeito nenhum, mas as pessoas foram me... Você chegou chegando. É assim, ó. Afastando. Não havia uma receptividade. Aí eu achei, quando eu tive essa oportunidade, disse, agora eu não volto mais. Pegou por opinião? Não, foi por um propósito. Muito bom. Agora eu vou realizar mais um sonho. Aí eu vim para cá e eu trabalhava o dia todo e à noite eu estudava para o vestibular. Você trabalhava como diretora? Não, trabalhava como professora lá no Café Filho, formando novos diretores que iam exercer. Inclusive, né, estava lá Ilma, né, aquela maravilhosa. Aí lá tinha uma escola de aplicação. Então, num turno eu ministrava aula, no outro... O que é uma escola de aplicação para quem não é da educação? Uma escola de aplicação é aquela escola onde os formandos, as pessoas que estão ali estudando para serem diretores ou professores... Vão dar aula para os meninos. Ou seja, vão observar e também ministrar aula para os meninos. Mas a escola de aplicação, hoje, por exemplo, a escola de aplicação da USP é a escola da elite. Mas assim, a elite do conhecimento. Mas não é o caso. É o colégio de aplicação, para você estudar no colégio de aplicação, era um negócio de alto nível. É como o NEI aqui. O NEI, na Universidade Federal. Exatamente, não é elite. Porque... Ou a escola modelo que tinha ali em frente à Praça Cívica. Exatamente, que era uma coisa maravilhosa, né? Que eu fiz uma parte do meu curso de pedagogia foi ali, e tinha ao lado a escola modelo. Né? Mas Maria Aparecida de Queiroz ainda não tinha entrado na universidade, ainda era professora. Eu entrei agora. Aí em 67 você é professora no Café Filho. Em 68. Aí em 68 68 faz o vestibular. E passo e entro na universidade. Mulher, nossa conversa está sendo tão rica, tão interessante, que 1 hora de programa voou. Tu acredita? Não acredito, não. Juro por Deus do céu. Eu não cheguei nem no meu livro. Pois é. E a gente não chegou nem no vestibular. Então deixa eu lhe fazer um convite. Não. Vamos fazer um segundo grau agora, um segundo turno, em que a gente conte sua história a partir da universidade. Você topa? Eu topo. Então a gente vai fazer agora. Não falei do meu livro. Ora, aguarde carta. Professora Maria Aparecida de Queiroz topou, viu? E a gente vai fazer um segundo programa com ela. Você fique por aí. A semana que vem a gente tá de volta. Nosso programa é exibido terça-feira, 9 da noite. E também reprisado. É o novo. Tem replay. Quinta-feira à tarde na TVU, canal 5.1 digital. E às 12h30 você ouve esse nosso papo interessantíssimo sobre educação, sobre sertão, sobre vida, sobre aprendizado, com a querida professora Maria Aparecida de Queiroz, que saiu do sítio Assaré na querida Marcelino Vieira para conquistar o mundo. Semana que vem a gente tá de volta e você pode nos assistir também no YouTube, o dia, a hora, na ocasião que quiser. www.youtube.com/TVURN, só olhar, Memória Viva 2024. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta, viu? Tchau, se ligue!